Feche os olhos. Imagine que, ao adormecer esta noite, você acorda 2000 anos no passado, numa manhã da Roma antiga. O sol ainda nem raiou e a cidade mais poderosa do mundo já respira ao seu redor. Parece um sonho glorioso, mármore, colunas, imperadores. Mas eu preciso te avisar de uma coisa. Você, uma pessoa do século XXI, provavelmente não sobreviveria a um único dia comum ali. Esta noite, vamos atravessar juntos 24 horas na cidade eterna, do amanhecer à noite escura. E você vai entender por quê. Vamos caminhar pelas ruas estreitas antes do nascer do sol, subir os andares perigosos de um prédio popular, sentir o cheiro das ruas, provar a comida, ouvir o rugido do circo e nos deitar, enfim, sob o mesmo céu que os romanos viam. Não precisa se esforçar para lembrar de nada. Deixe apenas que a cidade antiga passe diante de você, devagar, como um sonho distante, enquanto o sono se aproxima sem pressa. A Roma que acorda antes do amanhecer não é a dos filmes. Enquanto os ricos ainda dormem em suas mansões silenciosas, a cidade comum já está de pé. Os padeiros acenderam os fornos ainda de madrugada. Os carroceiros, proibidos de circular durante o dia por causa do trânsito, aproveitam a escuridão para entregar mercadorias, enchendo as ruas de um estrondo de rodas sobre pedra. Como nunca era silenciosa, nem mesmo à noite. O barulho, diziam os poetas, era capaz de matar um homem de cansaço. Onde você acordaria? Provavelmente não numa bela casa de átrio e jardim. A maioria esmagadora dos romanos vivia em prédios de apartamentos chamados ínsulas, que subiam vários andares e eram apertados, escuros e perigosos. Quanto mais alto o andar, mais pobre o morador e mais longe da segurança da rua. No topo, viviam os mais humildes, em quartinhos sem cozinha e sem água. Descer para buscar água numa fonte pública, vários andares abaixo, era parte da rotina de todo dia. Essas ínsulas tinham um inimigo constante, o fogo. Construídas às pressas, com madeira e materiais baratos, incendiavam-se com facilidade. As pessoas cozinhavam em pequenos braseiros e se iluminavam com lamparinas de óleo, chamas vivas dentro de prédios lotados. Um descuido e o fogo subia depressa. Ardeu tantas vezes que existia uma brigada de vigias noturnos, os vigílies, que patrulhavam as ruas com baldes e ganchos, atentos ao primeiro sinal de fumaça. Dormir num andar alto era confiar a vida à sorte. Ao descer para a rua, você encontraria um labirinto. As vielas de Roma eram estreitas, tortuosas e escuras, espremidas entre prédios altos que tapavam o sol. Não havia nomes de rua nem números nas portas, as pessoas se orientavam por marcos, por fontes, por templos. O chão era de pedra irregular e por ele escorria de tudo. Sem esgoto encanado na maioria das casas, o conteúdo dos penicos era às vezes simplesmente jogado pela janela com um aviso apressado para quem passava embaixo. Andar de cabeça baixa era questão de sobrevivência. E o cheiro? Ah, o cheiro. É talvez o que mais chocaria um viajante do presente. Como era uma cidade de mais de 1 milhão de pessoas, sem os recursos de higiene que temos hoje. Havia o odor da multidão, dos animais, dos curtumes que usavam urina para tratar o couro, das cozinhas de rua, dos banheiros públicos. Tudo se misturava no ar quente. Os romanos conviviam com isso a vida toda e talvez nem notassem mais. Você, porém, notaria. Como notaria? O café da manhã romano era simples e rápido. Um pedaço de pão, talvez molhado em vinho ou azeite, um punhado de azeitonas, um pouco de queijo. Comia-se de pé ou a caminho do trabalho. Nas esquinas havia lojinhas chamadas termopólios, uma espécie de restaurante de rua com balcões de pedra onde panelas de comida quente ficavam encaixadas. Ali se comprava um cozido, uma sopa, uma bebida. Para os pobres das ínsulas, sem cozinha em casa, esses balcões eram onde a maior parte das refeições acontecia. É aqui está um detalhe que revolta o paladar moderno.
Tempero favorito dos romanos, presente em quase tudo, era um molho chamado garum. Ele era feito de vísceras de peixe deixadas para fermentar ao sol com sal durante semanas ou meses. O cheiro do processo era tão forte que a produção costumava ser proibida dentro das cidades. No entanto, o resultado era adorado, usado como nós usamos o sal, pingado sobre carnes, legumes e até frutas. Você provavelmente torceria o nariz. Um romano acharia sua comida sem graça. A manhã de muitos romanos comuns começava com uma visita. Era o costume da saudação matinal. Homens mais pobres, chamados clientes, iam até a casa de um protetor rico e poderoso, o patrono, para cumprimentá-lo, oferecer respeito e pedir favores. Em troca, recebiam uma pequena quantia ou uma cesta de comida. Era uma relação de dependência que estruturava toda a sociedade. Cada homem tinha alguém acima e, se tivesse sorte, alguém abaixo. Subir na vida em Roma dependia menos de talento e mais de a quem você servia. O coração da cidade era o Fórum. Imagine uma praça grandiosa, cercada de templos de mármore, basílicas e monumentos fervilhando de gente. Ali se faziam negócios, ouviam-se discursos, julgavam-se processos, trocavam-se notícias e boatos. Advogados discursavam, vendedores anunciavam, políticos apertavam mãos. Era o centro do mundo conhecido, o lugar de onde se governava um império que ia da Britânia ao deserto. E, no meio de toda aquela grandeza, um batedor de carteiras espreitava a multidão distraída. A glória e o perigo caminhavam lado a lado. Mas há uma verdade dura no fundo de toda essa grandeza e é preciso dizê-la, mesmo à beira do sono. Roma era construída sobre a escravidão. Uma parcela enorme da população não era livre. Pessoas escravizadas cozinhavam, limpavam, ensinavam, cuidavam das crianças, trabalhavam nos campos e morriam nas minas. A vida confortável dos ricos dependia inteiramente desse trabalho forçado. Um viajante do presente ficaria chocado ao perceber que aquela civilização admirável de leis e poesia tratava seres humanos como propriedade. É uma sombra inseparável da luz de Roma. À tarde, chegava um dos grandes prazeres da vida romana, os banhos. As termas públicas eram muito mais que um lugar para se lavar. Eram enormes complexos de lazer com piscinas quentes, mornas e geladas, salas de vapor, jardins, bibliotecas e áreas de exercício. Por uma moeda quase simbólica, quase qualquer pessoa podia entrar. Ali se conversava, fechavam-se negócios, faziam-se amizades. Era o clube social de Roma. Havia apenas um pequeno detalhe que incomodaria você. A mesma água era usada por multidões o dia inteiro e nem sempre era trocada. E os romanos não tinham sabão como o nosso. Para se limpar, cobriam o corpo de azeite e depois raspavam a pele com um instrumento curvo de metal chamado estrígio, removendo o óleo junto com a sujeira e o suor. A mistura raspada dos atletas famosos era até vendida como perfume, acredite se quiser. Depois do banho, massagens, perfumes e uma sensação de renovação. Sair das termas ao entardecer com o corpo relaxado e a pele macia era um dos momentos mais tranquilos do dia romano. Um prazer que atravessa os séculos. Mas nem todos os prazeres de Roma eram gentis. A cidade amava seus espetáculos e os maiores aconteciam em lugares imensos. No circo máximo, dezenas de milhares de pessoas se espremiam para ver as corridas de bigas, carros puxados por cavalos em disparada, uma disputa violenta em que acidentes fatais eram comuns. A torcida se dividia em facções, identificadas por cores, com uma paixão que às vezes terminava em brigas nas ruas. O barulho de 100.000 gargantas gritando ao mesmo tempo fazia a cidade inteira tremer. E havia o anfiteatro, o Coliseu. Ali aconteciam os combates de gladiadores, lutas entre homens e feras, diante de uma multidão sedenta de emoção. Para o romano, era entretenimento, um espetáculo de coragem e morte oferecido de graça pelo imperador para agradar o povo.
pão e circo, diziam, alimente e distrai a multidão, e ela ficará quieta. Para você, seria um horror difícil de suportar. Para eles, era um dia de festa. A distância entre o que um povo acha normal e o que outro acha monstruoso é, às vezes, apenas o tempo. Ao fim da tarde, o ritmo da cidade mudava. As lojas começavam a fechar suas portas de madeira. Os vendedores recolhiam as bancas. A grande massa de trabalhadores voltava para casa, subindo os degraus escuros das ínsulas. A luz dourada do entardecer se derramava sobre os telhados e as colunas, e por um instante, mesmo a cidade mais barulhenta do mundo parecia respirar mais devagar. Era a hora do jantar, o momento mais importante do dia social romano, quando quem podia se reunia para a refeição da noite. O jantar dos ricos, o convívio, era um acontecimento. Os convidados se reclinavam em divãs ao redor de mesas baixas, apoiados sobre o cotovelo esquerdo, comendo com as mãos, pois o garfo praticamente não existia. Serviam-se muitos pratos, alguns extravagantes, pensados tanto para impressionar quanto para alimentar. Havia música, poesia, conversa e vinho, sempre misturado com água, pois beber vinho puro era considerado coisa de bárbaro. Um bom jantar podia durar horas, deslizando suavemente noite adentro à luz tremeluzente das lamparinas. Para os pobres, é claro, a noite era mais simples. Um cozido de grãos, um pouco de pão, azeitonas, talvez o que tivesse sobrado do termopóleo da esquina. Comia-se à luz fraca de uma única lamparina, cujo óleo era caro demais para desperdiçar. E, quando a chama se apagava, estava a escuridão. Sem eletricidade, a noite romana era profundamente escura, iluminada apenas pela lua, pelas estrelas e por raras tochas. Quando o sol se punha, para a maioria das pessoas, o dia simplesmente terminava. Não havia muito o que fazer além de dormir. E a noite romana era perigosa. As ruas sem iluminação tornavam-se domínio de ladrões e assaltantes. Não havia uma força policial que patrulhasse a cidade para proteger os cidadãos. Os vigílios cuidavam mais dos incêndios do que dos crimes. Um homem sensato não saía à noite sem companhia, sem tochas e, se fosse rico, sem escravos para escutá-lo. Sair sozinho pelas vielas escuras de Roma depois do anoitecer era, muitas vezes, um convite ao desastre. A cidade que era grandiosa sob o sol tornava-se ameaçadora sob as estrelas. Antes de dormir, o romano se voltava para seus deuses. Quase toda a casa tinha um pequeno altar doméstico dedicado aos lares, os espíritos protetores da família. Ali se faziam pequenas oferendas, um pouco de comida, de vinho, de incenso, um gesto de gratidão e de pedido de proteção para a noite. Os romanos viviam cercados de deuses para tudo, para a colheita, para a porta de casa, para o casamento, para a soleira. O mundo, para eles, estava cheio de forças invisíveis e adormecer era colocar-se, mais uma vez, sob a guarda delas. Os romanos também levavam os sonhos muito a sério. Acreditavam que, durante o sono, os deuses podiam enviar mensagens, avisos, presságios do futuro. Havia até livros que ensinavam a interpretar cada tipo de sonho. Um imperador podia mudar uma decisão de guerra por causa de um sonho da noite anterior. Dormir, portanto, não era apenas descansar. Era entrar num território misterioso entre o mundo dos vivos e o dos deuses, de onde se podia trazer sabedoria ou medo. Talvez, ao adormecer, você também cruze essa fronteira antiga. É estranho e belo pensar nisso. Aquela gente, tão distante de nós no tempo, tão diferente em seus costumes, era ao mesmo tempo tão parecida. Eles reclamavam do trânsito e do aluguel caro. Iam nas tavernas, torciam por seus times, se apaixonavam, temiam a noite, amavam os filhos. Sob as togas e o mármore batia um coração humano igual ao nosso. Você talvez não sobrevivesse a um dia na Roma antiga. Mas, no fundo, você a reconheceria. Porque, apesar de 2000 anos, tão pouco mudou naquilo que realmente importa. E é assim, a nossa noite em Roma chega ao fim.
As últimas lamparinas se apagam nas janelas das ínsulas. O fórum, antes fervilhante, agora está deserto e prateado ao luar. A grande cidade, enfim, adormece.